Olá pessoal, eu sou Felipe Pedrosa e esta é mais uma resolução do livro Resistência dos Materiais do autor Hibber. Eu vou estar resolvendo o exemplo 2.2 do capítulo sobre deformação. Uma força que atua na empunhadura do cabo de alavanca, como é apresentado na figura, vai provocar uma rotação no cabo de 0,002 radiano em sentido horário. Então, ele pede para a gente determinar a deformação normal média que é desenvolvida no cabo BC. Então, nós temos ali a empunhadura, que é essa base onde a mão está segurada. Então, a pessoa vai aplicar uma força direcionada aí no sentido horário, e essa força ela vai gerar uma rotação no cabo da alavanca de 0,002 radianos. Então, pessoal, a gente vai agora para o quadro, onde eu vou estar explicando, através do diagrama de corpo livre dessa figura, a relação entre a deformação, a relação entre esse ângulo θ e também ao comprimento inicial e final do meu cabo, de forma que eu consiga aí determinar a deformação normal média. Bom, pessoal, aqui no quadro eu desenhei o nosso sistema. Aqui nós temos a alavanca, como ela estava inicialmente, e depois quando ela sofre a deformação. Então, ela saiu aqui do ponto B, sofreu a deformação e foi aí para o ponto B'. Bom, aí o que é que acontece? Quando eu rotacionei, surgiu o valor aí θ. Então, θ que é igual a 0,002 radianos. Bom, como ele pede na questão, ele quer que a gente determine a deformação dessa barra CB. A partir da fórmula de deformação normal média, se a gente for analisar nossa barra e substituir o comprimento final do comprimento inicial, então o comprimento final que é L, e o comprimento inicial que é L'. Então, vamos observar aqui na figura. Então, a deformação ela vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, qual é o comprimento inicial? É de 1 metro. Ela se deformou, então ela teve aí um aumento no seu comprimento. Então, quando eu faço o comprimento final menos o comprimento inicial, vai sobrar B'. Então, observem. Tem um comprimento final, que é isso tudo. Eu vou subtrair o comprimento inicial, sobra B'. Então, B'. Então, essa é a deformação. Aí você me pergunta, sim, e aqui no denominador? No denominador, eu tenho um comprimento inicial. O comprimento inicial aqui da nossa barra, CB, é de 1 metro. Então, a minha deformação ela é igual a B'. Mas você me pergunta, qual o valor de B'? Bom, se a gente recapitular de trigonometria, eu tenho um arco, tenho aqui a origem, eu tenho aqui um arco, que é justamente o que acontece aqui em B'. E aqui eu tenho o ângulo θ. Bom, por enquanto vamos desprezar o valor de θ. Eu quero explicar a vocês o que é que eu vou fazer aqui, utilizando aí a base matemática, que é a trigonometria, na circunferência. Então, vamos observar. Eu tenho aqui o valor de θ, tenho o meu arco, e o valor desse raio aqui, que eu vou chamar de R, é de 0,5 metros. O comprimento do raio da minha circunferência é de 0,5 metros. Então, eu tenho o valor de θ, que está em radianos, e aqui eu tenho o meu arco. Sim, o que é que a gente conclui?
Da trigonometria, a gente sabe, pessoal, a seguinte definição, que o radiano, ele vai ser a medida do ângulo central, a medida desse ângulo, que é necessária para que o comprimento desse arco ele seja igual ao raio da minha circunferência. Sim, então, essa definição do que é o radiano, ela se encaixa justamente na nossa questão. Então, se eu tiver um radiano, então um radiano que vai ser igual ao comprimento do arco vai ser igual a o raio vezes 1. Então, a medida de radiano vai ser igual à medida do raio. Então, se eu tiver um radiano, eu vou ter 1 vezes o raio. Se eu tiver, então, θ radianos, então eu vou ter que o comprimento do arco ele vai ser igual a θ vezes o raio. Então, eu tinha 1. Então, 1 vezes o raio. Eu tenho θ vezes o raio. Então, novamente aqui a definição. Então, um radiano, ele vai ser a medida necessária do ângulo central. Então, esse radiano aqui vai ser a medida necessária do ângulo central para que o comprimento do arco ele seja igual ao raio da minha circunferência. Então, se eu tiver θ radianos, eu vou ter θ vezes o raio. Então, essa é a definição de radianos. Então, a partir daqui, a gente vem observar que o comprimento de B', vai ser igual a θ vezes o raio. Portanto, quando a gente substitui o valor de θ e o valor do raio, nós vamos obter 0,002, que vai multiplicar o valor do raio, que é 0,5. Isso vai me dar um valor de 0,0001. Então, quando eu multiplico por 100, eu consigo determinar o valor da deformação normal média em porcentagem. Então, observe, esse daqui é o valor do arco B', comprimento B' é de 0,0001 milímetros. Eu multiplico por 100 para conseguir determinar o valor da minha deformação normal média, tendo em vista que equivale a B', portanto, ela equivale a 0,1%. Então, essa daqui é a deformação normal média que ocorre na barra CB devido aí à força que é aplicada e que causa uma rotação no meu cabo. Então, portanto, essa daqui é o resultado do nosso exemplo 2.2.